Vamos falar sobre terminologia e os principais conceitos de modelagem de dados. A modelagem de dados é a base da criação de um sistema de banco de dados. É a representação das informações de uma realidade de negócio. É prudente que o projetista ele descreva os dados de como tudo deve funcionar dentro do sistema, sendo o primeiro modelo desenvolvido para entender os conceitos da realidade sem focar no processamento ou na automatização das informações relevantes à realidade do projeto. A modelagem de dados define de maneira lógica qual o melhor processo para que determinadas necessidades sejam aí atendidas. O modelo deve ter detalhes para que um desenvolvedor consiga elaborar a base de dados de acordo com as necessidades do projeto. No nosso estudo de caso da loja Monumental Ofertas, vamos modelar os dados de um sistema de venda. Então, primeiro vamos deixar definido quais são as necessidades, o que o sistema ele precisa fazer. O sistema precisa ter os dados cadastrais dos clientes, fornecedores e vendedores. O sistema deve conter a descrição dos produtos, o valor, a forma de pagamento e o fornecedor. O sistema deve registrar as vendas integrada ao estoque de produtos, permitir consultas e alterações cadastrais ou então de valores. O sistema deve facilitar análises e emitir relatórios. Conceitos relacionais. Banco de dados relacional é um programa em que tabelas, índices, consultas, relatórios e códigos são armazenados. O banco de dados relacional é um grupo de tabelas que estão interligadas através dos relacionamentos. Outro tema muito utilizado é o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Ele garante a independência física e lógica dos dados em relação aos programas que o manipulam. No mercado, nós temos diversos SGBDs, como, por exemplo, o Oracle, o SQL Server, o MySQL, o Axis, entre outros. Nos conceitos relacionais, nós utilizamos também tabelas, que é um conjunto de linhas e colunas em que os valores de dados eles são inseridos. E dentro das tabelas, nós temos aí campos e registros. Então, cada título de uma coluna é identificada como um campo. E as informações que vêm nas linhas são aí os registros. Então, cada linha vai armazenar o registro de um determinado item. Banco de dados é um conjunto de tabelas que estão aí interligadas. Então, é a organização e armazenagem de informações sobre um domínio específico. Ele registra e armazena dados em formato de tabelas de maneira segura, organizada e padronizada. Então, nós temos aqui uma tabela onde ela tem os campos, que são as identificações aí dos atributos em cada coluna. Então, ID é um atributo, o nome, o e-mail, o sexo e o nascimento. Cada informação que vem na linha é um registro. Em cada tabela, em cada entidade, temos um campo que vai tornar cada registro único, que é conhecido também como chave primária. Aqui ele está sendo representado pelo atributo ID. Então, esse código vai tornar cada registro único. E cada informação ela é classificada aí como um dado. Então, o nosso primeiro registro, que são as informações aí do João da Silva. O ID número 1 é um dado. O nome João da Silva é um dado. O e-mail joão@gmail.com. M é um dado. E a data de nascimento, 10/10/2005, é um dado. Então, um conjunto aí de entidades faz a formação de um banco de dados. E as entidades, elas se relacionam trocando informações entre si. Nós vamos trabalhar basicamente com o modelo de entidade-relacionamento, ou seja, o MER. O modelo de entidade-relacionamento é um modelo composto por entidades, atributos e relacionamentos. Ele possibilita o entendimento do usuário em relação ao escopo por meio de representação gráfica. É natural fazermos aí a elaboração de diagramas com esquema, esquematizando aquilo que a nossa modelagem ela vai representar.
Permite também gerar a documentação do sistema e organizar de forma clara e precisa as especificações aí padronizadas. A formação do MER é basicamente, de instância, composto, por instância, entidades, atributos e relacionamentos. Então, instância é o conjunto de entidades e dados armazenados em um banco de dados. Então, o exemplo que nós vamos utilizar no nosso estudo de caso vai ser a instância sistema de vendas. Por sua vez, é composta pelas entidades vendedores, produtos, clientes, fornecedores e vendas. Entidades. As entidades é a representação das informações em formato de tabelas. Os atributos são as informações que referenciam as entidades, ou seja, são os campos de uma tabela. Então, exemplos de atributos da entidade clientes: nome, CPF, renda, nascimento, entre outros. Relacionamento é a relação lógica entre duas ou mais entidades que têm regras de negócios compatíveis entre elas. Então, para elas se relacionarem, ela precisa ter um item comum entre si. Na modelagem de dados, quais são aí as práticas recomendadas? Defina tipos corretos de dados com o menor valor possível para melhorar a performance do banco. Então, para otimizar e para que trabalhe também com a questão da velocidade, dados corretos e com o menor valor possível. Escolha nomes significativos e descritivos para os objetos do banco de dados. Dessa maneira, facilita e deixa também intuitivo tanto para a pessoa que vai manipular os dados quanto a pessoa que vai desenvolver. Evite abreviações para facilitar a compreensão da finalidade do objeto. Então, isso não é uma regra, mas é prudente evitar aí abreviações, justamente para você deixar intuitivo e facilitar para as pessoas que vão manipular os dados e até mesmo fazer aí o desenvolvimento. Nomeie chave primária iniciando com PK, Primary Key, e chave estrangeira com FK, Foreign Key, seguido do nome da tabela. Então, por exemplo, na tabela cliente, nós vamos ter uma chave primária e vai ser, então, PK cliente. Use termos no singular, evite espaços, acentos e caracteres especiais. Caracteres especiais é o arroba, o sustenido, enfim, tá? Evite aí esses caracteres. E ao invés de utilizar aí, se você for definir o nome composto, faça a junção dos dois nomes, tá? E mantendo aí no singular. Utilize prefixos de nomes de objetos, TB ou TBL para tabela. Então, uma entidade nós vamos nomear iniciando com TB ou TBL. DB para banco de dados e etc. Uma prática recomendada na modelagem de dados é a normalização das tabelas. Então, teremos aí um vídeo com a explicação de como faremos para normalizar as tabelas. E outra prática recomendada é a documentação. Então, documente a análise de requisitos, as etapas da modelagem de dados, crie dicionário de dados. Na codificação, utilize os comentários para descrever os scripts, etc. Notações mais conhecidas. Então, as notações são os símbolos que são utilizados aí nos diagramas. Tá? Então, a notação original proposta por Peter Chin é composta de entidades, que são aí representadas por retângulos, os relacionamentos, que são representados pelos losângulos, os atributos pelas elipses e as linhas de conexão, que são representadas aí pelas linhas, que indicam a cardinalidade de uma entidade em um relacionamento. Então, o retângulo é a entidade, a tabela, o relacionamento, o losango, o atributo, a elipse. Atributo-chave seria aí a elipse na cor preta. Entidade associativa, nós veremos no relacionamento N para N. Tá? A entidade associativa é representada então por um retângulo e por um losango. E a cardinalidade, quando a gente lida aí com o relacionamento, qual que é o mínimo e o máximo?
representado por linhas. Etapas da modelagem de dados. Então, a modelagem, ela começa pela análise de requisitos, depois ela passa para a normalização dos dados e pelos 3 modelos, o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Análise de requisitos. Então, a análise de requisitos, ela é composta, né, pelas reuniões para a coleta de informações, a reunião do projetista com os interessados aí no desenvolvimento do banco de dados. Então, pode ser os gestores da empresa, ou enfim, aquela pessoa que contratou, né, o serviço. Importante também com as pessoas que vão trabalhar com o sistema, para a gente fazer o levantamento das necessidades, enfim, saber e pensar a melhor maneira aí de modelar essas informações, para que ela fique intuitiva e fácil aí de utilizar. Na análise de requisitos, também faremos a definição de processos de negócios. Então, nós vamos entender a fundo qual que é o negócio daquela empresa e qual é a real necessidade aí do desenvolvimento do banco de dados. Documentação da estrutura do banco de dados. Nessa documentação, vai ter a descrição das tabelas, os atributos dessas tabelas, né, dessas entidades e os relacionamentos. A análise de requisitos, ela passa também pelas especificações, a análise em conjunto aí com os interessados, né, do desenvolvimento aí do banco de dados, com as pessoas também que vão manipular o sistema. Depois ele vai ser documentado e, por fim, validado, né? Então, o projetista, ele fez o levantamento, as especificações, a análise junto aí com as demais pessoas interessadas, né, da empresa, documentou e passou aí pela validação. Então, é importante que siga essas etapas. A principal função aí do projetista de um sistema de banco de dados é realizar a definição e a organização das entidades, decidindo por quais atributos elas devem aí se relacionar. Então, ele vai, né, idealizar e fazer o início, né, o esboço aí da modelagem dos dados. Situações que nós vamos considerar ao organizar o sistema do nosso estudo de caso da Monumental Ofertas. Então, primeiro, necessidade de alteração de dados cadastrais. Pode ser os dados do cliente, dos fornecedores e também dos funcionários. Espaço suficiente para armazenamento dos dados. Então, evitar aí repetições para que dinamize, né? Pensando aí em espaço também de armazenamento dessas informações. E necessidade de enviar correspondência para todos os clientes. Então, nós podemos pensar a modelagem de dados e tomar aí os cuidados, né? Caso haja necessidade de fazer alteração cadastral, que todos os registros aí, né, sejam alterados devidamente para que não ocorra aí uma duplicidade na hora de enviar uma correspondência para o cliente. Na análise de requisitos do nosso estudo de caso da Monumental Ofertas, nós tivemos aí como objetivo, né, um sistema, o desenvolvimento de um sistema, né, a modelagem dele de um sistema que auxilie todo o processo comercial. A instância nós vamos denominar então como sistema de venda. E o nosso banco de dados, ele vai ser composto, né, por um DB cliente, um DB produto, um DB vendedor, um DB fornecedor, um DB venda e DB contato. Na análise de requisito também, né, a definição das entidades que especifica aí os dados de cada banco. E o sistema, ele deve registrar as vendas de maneira integrada com o estoque e possibilitar consultas, além da emissão de relatórios. A instância do nosso sistema de vendas. Então, ela é composta aí por diversos bancos de dados que estão interligados. O nosso banco de dados DB Cliente, ele tem a entidade TB Cliente e, claro, né, esses bancos também eles vão ser interligados com outras entidades. Então, só descrever, né, depois eu faço aí a relação entre eles. Banco de dados DB Produto tem como principal entidade TB Produto. Banco de dados DB Funcionário tem aí como principal entidade o TB Vendedor.
Banco de dados DB fornecedor tem como principal entidade o TB fornecedor. Banco de dados DB venda tem como principal entidade o TB registro venda. E o banco de dados DB contato tem como principais entidades o TB contato e o TB endereço. Tá? Então essas entidades elas vão atuar no sistema de uma forma integrada e elas vão se relacionar, elas vão trocar informações entre si. Então, por exemplo, a entidade TB cliente, ela vai armazenar as informações do cliente, nome completo, data de nascimento, a renda, o estado civil. E para não ter repetição das informações de contato e do endereço, então a tabela endereço ela é composta, né, por logradouro, cidade, bairro, número, CEP. Então, para que não tenha repetição, né, dessas informações em todos os registros, vai ter uma entidade com os dados do cliente e uma entidade aí com o endereço, né? E vai ter uma informação entre eles em comum que vai fazer a ligação dessas duas entidades, tá? Então a TB cliente, ela vai interagir com TB endereço, e o TB endereço ele também vai interagir, né, com tabela de vendedores, que, claro, né, tem os dados dos vendedores e também tem as informações tanto de contato quanto de endereço, então essas duas entidades vão trabalhar com a comunicação entre si, e também dos fornecedores, né? Do fornecedor vai ter o CNPJ, o nome da empresa, o nome fantasia, o nome do contato, o departamento e as informações de endereço e também o contato aí dessa empresa. Então, o banco de dados DB Contato vai se relacionar, né, tanto com cliente, funcionário e fornecedor. O DB Produto, ele vai estar interligado também, né, com o fornecedor e também com o registro de venda, né? Então, embora aí cada banco de dados, né, tenha aí uma entidade principal, as entidades elas vão se comunicar entre si através de relacionamentos. Entidades. Então, entidades representam um conjunto de objetos do mesmo tipo do mundo real e sobre os quais se pretende armazenar dados. A representação das informações fica em formato de tabela e o símbolo de diagrama é o retângulo com o nome aí da entidade, né? Então, TB cliente, né? Por exemplo, é uma principal entidade, aí dentro dela aí vai ter os dados armazenados, né? Cada dado ele vai ser separado aí com os atributos e os atributos também, né? Data de nascimento, por exemplo. O atributo nascimento, ele vai armazenar o dado tipo data. Mas enfim, né? As entidades então são as tabelas do nosso banco de dados e a representação gráfica dela, do diagrama, é aí o retângulo. Chave primária. Então, a chave primária, ela identifica exclusivamente cada registro de uma base de dados. Então, é recomendado ter uma chave primária em cada tabela. Normalmente, né, a chave primária é o que vai manter aquele registro único. Num banco de dados, né, ou numa tabela aí de clientes, a chave primária pode ser identificada aí pelo CPF, né? Porque cada pessoa aí, nós podemos ter pessoas com o mesmo nome, inclusive nome e sobrenome, mas o CPF é uma informação única, tá? Então a chave primária, ela identifica com exclusividade aí cada registro. Chave estrangeira, ela é um campo que vai apontar para a chave primária de uma outra tabela. Tá? Mais para frente, quando a gente for falar sobre relacionamentos, veremos na prática aí como funciona a questão da chave estrangeira. Tá? Mas a chave estrangeira é basicamente isso, ela vai apontar para a chave primária de uma outra tabela. Classificação de entidades. Então, nós temos aí a entidade forte, que ela independe aí de outras entidades. Ela tem aí a chave primária, né, representada pelo retângulo. Entidade fraca, ela não possui uma existência própria, ela depende aí de outras entidades. E nós temos também o símbolo dela, né, que vai ser o retângulo, mas o retângulo aí com duas bordas de linhas. E nós temos a entidade associativa, ou então agregação, que vai ser utilizada quando nós trabalharmos aí com relacionamento de muito para muitos.
tá? Então, essa entidade associativa ou de agregação, ela surge quando há necessidade de associar uma entidade a um relacionamento aí existente, tá? Também mais para frente a gente vai ver aí na prática, na hora de trabalhar com os relacionamentos. As entidades do nosso estudo de caso da loja Monumental Ofertas, então nós temos dentro do nosso banco de dados DB Cliente, a entidade TB Cliente. Banco de dados aí DB Produto, nós temos a entidade TB Produto. Dentro do banco de dados DB Vendedor, nós temos aí a entidade TB Vendedor. No banco de dados DB Fornecedor, nós temos o TB Fornecedor. No banco de dados DB Vendas, nós temos a nossa entidade TB Registro Venda. E no banco de dados DB Contato, nós temos aí as entidades TB Contato e TB aí Endereço. Cada entidade, né, conjunto aí de atributos. Os atributos, então, são os campos, né, que vai identificar cada informação, cada dado aí do meu banco. Tá? Então, como atributos, nós temos aí a classificação de atributos simples. Quando um único atributo, ele define a característica de uma entidade, ele também é conhecido como um atributo atômico, né? Então, por exemplo, o atributo idade, atributo cor, peso e nome, ele é um atributo simples, tá? Um único atributo, ele define a característica aí desse dado. Temos também o atributo composta, que pode ser dividido em partes menores. Então, por exemplo, o atributo endereço, ele pode ser composto, né, pelos atributos logradouro, bairro, cidade, estado, CEP, país, entre outros. Temos também os atributos que são aí monovalorado, então atributo com único valor em uma entidade específica. Por exemplo, estado civil é um atributo da entidade aí TB Cliente. Também estado civil pode ser um atributo da entidade TB Vendedor. Atributo multivalorado é um atributo que pode assumir diversos valores. Por exemplo, o atributo telefone, ele pode ter, né, o telefone residencial, telefone comercial, telefone celular, telefone de contato, telefone de recado, enfim. E nós temos também o derivado, tá? Então, o atributo derivado é um atributo cujo valor ele pode ser obtido de outros atributos ou então de outros relacionamentos. Então, por exemplo, o atributo idade, ele é derivado, né, do atributo aí data de nascimento, atributo aí nascimento. Precisamos dele, né, para chegar aí na idade da pessoa. Então, atributos das entidades TB Cliente, TB Endereço e TB Contato. Então, voltando aí para o nosso estudo de caso. No nosso estudo de caso, na Monumental aí Ofertas, nós temos aí a entidade TB Cliente, que vai ser composta por diversos atributos. Então, nós temos aí o PK Cliente, que é a nossa chave primária, pode ser identificado por alguma numeração. Aí vem o nome do cliente, o primeiro nome, o CPF, o sobrenome, o nascimento, né? Então, o tipo de informação, né? O tipo de dado desse atributo nascimento vai ser data, isso é importante também, né? Eles têm que ter o mesmo tipo aí de dado. Renda, FK endereço e FK contato. Então, surgiram aí duas chaves estrangeiras, né? Uma chave estrangeira para pegar a informação da chave primária da tabela endereço, né, da entidade endereço e da entidade contato. Então, vamos analisar a nossa entidade endereço. A entidade endereço, ela vai ter, então, como chave primária o PK-CEP. Então, pelo CEP, né, ele vai trazer o logradouro. Nós vamos especificar o número, bairro, cidade e estado. E nós temos também a
a entidade TB contato. Então, TB contato, ele vai ter o PK contato, a chave primária contato, que vai ser aí uma numeração. Aí vai ter o telefone 1, telefone 2, o celular e o e-mail do cliente, né? Então, observem que elas estão aí relacionadas. A nossa entidade TB cliente, ela é composta, então, pela chave primária, né, do cliente, e ela traz, né, a informação como chave estrangeira do endereço, né, para pegar o endereço do cliente, e do contato, né, para pegar aí o telefone, o celular e o e-mail. Quais são as vantagens do modelo de entidade e relacionamento, do MER? Então, o MER, ele proporciona aí uma sintaxe robusta. Ele documenta e organiza uma especificação de maneira clara e precisa. Então, essa clareza, ela é importante, né, até para as pessoas que não dominam aí a questão do banco de dados, para passar para a pessoa que vai manipular ou até mesmo para a pessoa que está contratando o serviço, né? A pessoa ela não é não necessariamente um técnico nessa área de banco de dados, né? Então, tem que ter clareza para explicar e até para a pessoa que vai manipular depois o sistema. Outra vantagem, comunicação com o usuário. Então, facilita a visualização, né, da modelagem, permite que o usuário ele entenda facilmente a forma de representação gráfica. Então, aí entra, né, os diagramas na hora de fazer a modelagem da parte conceitual aí do nosso sistema. Facilidade no desenvolvimento. Então, ele oferece facilidade na definição do relacionamento entre as entidades. Outra vantagem é a definição do escopo, né? Ele fornece uma ilustração clara do escopo do sistema. Também, novamente, aí usando aí o diagrama, né? Com a representação gráfica aí do nosso modelo conceitual. Integração entre aplicações. Fornece um método que torna fácil a ligação aí entre diferentes aplicações. A aplicabilidade aí do MER, né, desse modelo aí de entidade de relacionamento. Ele identifica as entidades e os atributos dos dados, ele aplica uma convenção de nomes para padronizar ou hierarquizar aí os dados, ele identifica os relacionamentos e os aspectos comuns entre os dados, ele associa chaves para os dados serem requisitados com mais facilidade, normaliza o banco para reduzir a redundância dos dados, e diversifica, né, os dados para melhorar aí o desempenho do nosso banco de dados. Então, esses foram aí os principais conceitos, né? Foi aí passado um embasamento teórico. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a normalização aí das tabelas, né? A normalização dos dados. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.